Namastê, o Deus em mim, saúde o Deus em vocês. Sou Vitor Babo, filósofo terapeuta. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos, falando sobre as terapias aqui no Espaço Holístico Mind Spa, vida com mais equilíbrio. Dando continuidade ao que nós tínhamos falado sobre as emoções, a gênese das emoções. Vimos que as emoções são a base de todos os nossos problemas. Que o problema do homem é esse problema de descontrole emocional, de não saber lidar com suas emoções. Por quê? Porque nós ocidentais fomos educados dessa maneira. Entendeu? Não aprendemos a lidar com essas emoções de forma positiva, entendê-las como experiências, simplesmente. Nada mais. E nos identificamos com essas emoções e sofremos por causa disso, né? Vimos, isso ficou bem claro, né? Acho que de forma resumida. Falamos das patologias que são passíveis de ocorrer em função desse descontrole emocional em que nós vivemos, de uma sociedade doente, num certo sentido, pelo menos emocionalmente falando, temos uma sociedade doente. E qual é a profilaxia ou a cura para isso? Aí falamos que a profilaxia e a cura para isso seria, em primeiro lugar, um domínio mental, né? Não há forma de se controlar as emoções e se desidentificar das emoções e das dores que não seja um trabalho de ordem mental. Então, em função disso, falamos o quê? Que a terapia mais indicada para isso seria a meditação. Por isso nós aqui no Espaço Holístico Mind Spa criamos dentro do espaço uma escola de meditação. Ora, escola de meditação, as pessoas vão perguntar, mas o que vem a ser essa escola de meditação? Para quê? Escola é onde se ensina algo, onde os alunos vão para aprender, né, alguma coisa. Por que a necessidade de uma escola? Porque a gente, em primeiro lugar, precisa entender o que é a meditação e quais são os caminhos que nos levam a uma realização dentro desse campo. Independente da questão emocional que nós temos que tratar, a meditação em si é, em realidade, um processo de evolução, de expansão da consciência, um processo de autoconhecimento, né? Que, aliás, o nome meditação vem de meditare, que significa voltar-se para o centro, ou para dentro de si, né? Esse centro único que nós temos. Isso aqui é meditar. Então, por que criamos uma escola? Porque, além de tudo, há uma grande confusão no Ocidente sobre essas questões. Desde os anos 60, nós vamos ver depois aqui, vamos fazer um cronograma de desenvolvimento dessa história da meditação, e nós vamos ver que nos anos 60, com a popularização da meditação no Ocidente, houve uma invasão de um orientalismo mal compreendido e mal direcionado. E há sem números de ofertas de tipos de meditação diferentes, as pessoas vão entrando. Cada uma no campo. Não, eu prefiro isso. Como se isso fosse uma questão pessoal de gosto. Como se a meditação pudesse ser elegida, a forma de meditação, por uma simples afinidade. Não, eu gosto desse movimento, eu vou nisso aqui porque eu gosto desse movimento. Infelizmente não é assim, não é bem assim que funciona. A meditação, nós vamos ver que a base de toda e qualquer meditação, de todo modelo de meditação, é sempre o mesmo. A história da meditação, quer dizer, é um estudo científico sobre a história da meditação, não se tem basicamente uma noção de quando ela surgiu. Historicamente, com os Vedas na Índia, os Vedas em 5000 a.C., mas em realidade sabe-se que já existia alguma coisa antes. Os Vedas, que é considerado em termos de literatura uma das primeiras coisas escritas em relação a isso. É o que se tem escrito. Mas sabe-se que antes, até na civilização pré-védica,
antes disso tudo, já existia. A meditação esteve presente em todo o Oriente, na Índia, na China, no Japão, no Egito Antigo. Eram maneiras diferentes, mas em essência a meditação era a mesma. Um estudo científico, quer dizer, moderno, ele só veio a partir do início da década de 70, quando o professor Herbert Benson, da Universidade de Harvard, fez uma pesquisa em cima do que se tinha no momento no Ocidente, que era a meditação transcendental, que veio do Maharishi Mahesh Yogi, nos anos 60, que ficou famoso por ser o guru dos Beatles. Isso abriu essa coisa toda para o Ocidente e virou uma febre. Mas, em realidade, a meditação já existe há muito tempo. Então, a cronologia da história da meditação seria mais ou menos essa. 5.000 anos antes de Cristo, já está presente lá nos Vedas, falando sobre isso, 1.500 antes de Cristo, perdão. 5.000 anos antes, no pré-védico, já se falava isso. Na China, 600 e 500 a.C., já se falava da meditação. Os Sutras de Patanjali na Índia vão surgir em 400, 100 a.C. O Bhagavad Gita já é de 400 a 200 da era cristã. E o budismo japonês, 653 da era cristã. No século XVIII, a gente vai ver que houve uma grande migração de grandes figuras orientais, mestres, gurus, que vieram para o Ocidente, principalmente para os Estados Unidos, onde vieram promulgar a filosofia hindu oriental. Alguns com grande cuidado para, na realidade, ocidentalizar esses ensinamentos para que eles fossem adaptáveis à civilização ocidental. Deepak Chopra faz uma cronologia nisso, obviamente se colocando nela, mas que a gente não leva muito em consideração. Eu, no caso, não levo. Mas ele diz que houve uma importância grande quando, em 1922, o grande escritor Hermann Hesse escreveu um livro chamado Siddhartha, que falava da jornada do autoconhecimento, né, do encontro com Buda, né? Em 1929, praticamente, é publicado o primeiro livro dos mortos tibetanos, que já abre uma outra questão, que era a coisa da yoga e das doutrinas secretas do Tibete, e que pouco se sabe até hoje. Só algumas pessoas iniciadas e instruídas nessa questão tiveram acesso e tem. Nós temos um livro interessante que compensaria os senhores que tivessem a oportunidade de ler, não sei se vão conseguir, de Evans Wentz, que significa o quê? Exatamente isso que eu estou falando, é um estudo sobre yoga tibetano e as doutrinas secretas do Tibete. Nele ele vai determinar essas práticas, como elas eram entendidas e feitas no Tibete. Algumas coisas vocês vão poder experimentar, porque a prática está ali escrita. Evans Wentz, Yoga Tibetano e Doutrinas Secretas. Depois eu vou deixar o livro aí embaixo, um link para vocês verem algumas coisas sobre a história da meditação e sobre alguma literatura em relação a isso. O movimento Vipassana, que é uma forma de meditação que foi descoberto por Siddhartha Gautama Buda 2.500 anos antes, foi promulgado em 1950, mais ou menos, e que difundiu muito essa yoga Vipassana. Ficou famosa no Ocidente também. E assim vieram muitas coisas, como falamos nos anos 60, o Hatha Yoga e a meditação transcendental com o Maharishi Mahesh Yogi, que lá em Rishikesh, na Índia, recebeu os Beatles e aquilo virou um boom, porque os Beatles espalharam aquela ideia por todo o Ocidente. Acho que é interessante a gente citar também que em 79, John Kabat-Zinn, um professor da Universidade de Massachusetts, lançou a ideia do mindfulness, que hoje é difundido, né? A ideia do foco, né? Programa que era um programa de redução de estresse no hospital, em que ele fazia esse trabalho de foco mental,
de focar no agora, que depois, mais tarde, Eckhart Tolle, em 97, lança o livro O Poder do Agora. Então, os senhores veem que tudo isso veio numa mesma direção para fazer com que esse processo do entendimento da meditação chegasse no Ocidente também. E os senhores veem como a tradição diz que a luz vem sempre do Oriente para o Ocidente, é uma verdade. Os senhores viram que essa cronologia ela veio toda do Oriente até chegar aqui no Ocidente. Então, voltando à história, por que é que nós queremos uma escola de meditação? Exatamente por isso. Porque o que é que foi mais difundido aqui no Ocidente? Foi o Hatha Yoga, que é o yoga que trabalha com os asanas, ou asanas, que são as posturas. Ficou muito famoso com o professor Hermógenes no Brasil, uma grande figura, que já não está entre nós, mas que vale a pena, se vocês quiserem pesquisar e estudar. Mas o Hatha Yoga é considerado dentro do processo de desenvolvimento até das filosofias yogas e das meditações ligadas a cada linha de yoga, ainda um movimento menor, por assim dizer, uma preparação para dhyana, que é a meditação, e para a Raja ou Raja Yoga, que são considerados um tipo de yoga mais avançado. Temos um problema muito sério porque essas práticas foram todas dadas e ensinadas aos orientais e nós não temos nem a condição, nem a compreensão física deles, a elasticidade, com várias exceções. Algumas pessoas que têm essa elasticidade conseguem ir lá, fazem as posturas, muita gente faz o Hatha Yoga. E durante muito tempo as pessoas entenderam o Hatha Yoga como uma ginástica para se manter saudável, mas em realidade não é nada disso. É um processo de preparação no Hatha Yoga para o desenvolvimento e a purificação para poder chegar a essas linhas mais avançadas que estão contidas na chamada Raja Yoga. Isso nós vamos tratar agora nos próximos vídeos, pormenorizadamente sobre cada tipo desse de yoga de meditação, para vocês entenderem como a escola de meditação foi criada aqui dentro do MindSpa. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esses conhecimentos, deixem o like de vocês e Namastê. O Deus em mim, saúde o Deus em vocês.